Olá pessoal, voltando aqui ao forno micro-ondas. Esse daqui é um forno micro-ondas da Brastemp Active na tensão de 127 volts, ou conhecido aí como 110 volts, né? Mas é um forno de 127 volts. Esse daqui é o forno de 30 litros. O que acontece? Esse forno aqui, ele está queimando fusível. Então, se você trocar o fusível e ligar, quando você liga, ele já queima, tá? Nesse caso, alguns pontos, quando está queimando fusível assim, eles devem ser verificados. Porém, antes eu queria dizer o seguinte, eu uso no meu micro-ondas, no caso desse micro-ondas aqui, o fusível de vidro de 15 amperes, tá? O original dele é o de 20 amperes, para o forno de 127 volts. O original é o fusível de 20 amperes de cerâmica, mas eu uso aqui o fusível de 15 amperes de vidro. O de cerâmica, ele tem um tempo mais prolongado para queimar, tem o fusível retardado, ele leva algumas frações de segundos a mais para queimar. Para mim não é vantagem, eu não vejo vantagem nenhuma aqui, queimar por queimar, o fusível vai queimar mesmo, então eu uso esse de vidro, tá? De 15 amperes, mas o original do equipamento é o de 20 amperes de cerâmica. Bom, vamos ao que pode estar acontecendo. Quando começa a queimar fusíveis, tá? Você tem o magnetron, que pode estar em curto. Você tem o transformador de alta tensão e você tem o capacitor, tá? No caso aqui eu já removi o capacitor porque eu identifiquei que o problema era no capacitor. E para quando você vai fazer um trabalho desse, você pode testar os equipamentos, pode testar cada componente ou pode ir eliminando, tá? Se você for por eliminatória, vai estar queimando fusível. Para você não ficar queimando fusível, você faz isso daqui, ó. Eu coloco um filamento, pega um cabinho de 1,5 mm, tira um fio dele, tá vendo? Um cabelinho, tira um filamento desse e eu uso. Se a corrente der acima de 10 amperes, ele vai romper, ele vai fazer o efeito de fusível. Aí você tira o filamento, tá? Que é um fiozinho desse aqui, ó, e enrola novamente nele. Fica dessa forma aqui. E coloca para fazer o teste. Como que você faz esse teste por eliminatório? Primeiro, você vai desligar o magnetron para ver se o problema não é nele, desconecta nele. Você vai ter o trafo conectado, tá? Alimentação do primário do trafo conectado. E no caso aqui, você teria também, né? O capacitor lá do seu micro-ondas também funcionando, ligado. Você ligou, queimou fusível, então não é o magnetron. Qual que é o próximo passo? Procura desconectar o capacitor, tirar a conexão do capacitor. Só que para quando você for fazer isso, o seu capacitor vai estar lá no local, né, instalado, tá? Você pega uma chave de fenda, tá? E você vai fazer o seguinte: você vai, embora já tenha o diodo que ele dá para a terra, você vai descarregar esse capacitor fazendo isso aqui, ó, conectando na carcaça do micro-ondas, mais no borne do capacitor. Aí feito isso, você vai desconectar o capacitor, tá? E troca o fusível e liga. Se queimou novamente fusível, descarta a possibilidade do seu capacitor. Aí você tem alimentação aqui do trafo. Você vai desconectar essa alimentação do trafo, tá? Você desconecta ela, tira ela fora. Desconectou, deixa sem encostar em lugar nenhum, tá? Não deixa encostando na carcaça essas pontas, porque elas vão ter tensão. Troca o fusível e liga.
Se não queimou, você tem um transformador que pode estar dando para massa, um transformador em curto. Agora, caso tenha queimado, mesmo com o trafo desligado, aí você vai ter que verificar as chaves da porta, ver se esse micro ele não está em curto. Você vai tirar ele e testar ele. Ele tem um ponto que é comum, tá? E ele tem mais 2 pontos. Você vai tirar e você vai ver se ele vai estar aberto ou fechado com esses pontos aqui, ver se ele não está travado, se ele não está em curto, tá ok? Então essa daqui é a maneira de fazer por eliminatória, tá ok? Aqui no caso eu identifiquei que o capacitor está em curto e eu vou fazer a troca do capacitor, tá? Só que isso aqui eu vou colocar num outro vídeo, como que você faz o teste do capacitor, e também vou colocar em outros vídeos como que você testa o seu transformador e como que você testa o magnetron. Esse vídeo aqui é para você achar o problema por eliminatória, tá ok? Então, até numa próxima aí. Até mais.